Bom final de tarde para você, finzinho, né? 5 para 6. Esse dia tá calor, mas tá bonito. E que Deus derrame a sua graça sobre nós, sua bênção, sua alegria, para fortalecer os cansados, para revigorar os abatidos, porque Ele é um Deus fiel. Queria deixar um abraço para o pastor Renato, que me fez esse convite tão especial para estar hoje falando com vocês. Ele está lá num tempo de festa, né? Um tempo desafiador com a sua esposa, mas é uma delícia, a gente sente saudade, viu? A minha está com 4 anos e eu estou com saudade de uma bebezinha já, viu? Mas também já não estou muito novo para uma bebezinha, então a gente vai ficar só na primeira mesmo. Mas Renato, Andressa, recebam aí também um grande abraço e vim para falar um pouquinho da palavra com vocês. No fim, é isso que importa, né? E para isso te convidar no texto que vocês estão estudando, né? O Sermão da Montanha. Foi-me passado então Mateus capítulo 6, dos versos 25 ao 33. Mateus capítulo 6, de 25 a 33. Um texto extremamente especial das Escrituras, em que parece que Jesus escreveu para o nosso tempo. A primeira leitura que você tiver nesse texto, é claro que a maioria aqui já leu, fica parecendo que é algum tipo de utopia, que Jesus está muito zen aqui, né? Mas quando a gente começa a extrair os princípios e os valores que ele inseriu nessa curta passagem, a gente percebe que ele é o Senhor da vida, que ele sabe o que é a vida, que Ele não só criou a vida, mas sabe como ela funciona bem. E aqui estão então alguns princípios, alguns valores essenciais, se nós quisermos ter um cristianismo saudável, uma vida saudável. Vamos ler então, me acompanhem por favor. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiro, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos nos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Que texto precioso, quantas coisas relevantes e essenciais para a nossa vida. Quando a gente olha a nossa época, algumas pessoas tentam descrever o nosso tempo. Um famoso sociólogo, ele definiu a nossa época como a sociedade do cansaço. O que seria o nosso tempo? O nosso tempo é uma época de pessoas cansadas. Um autor cristão descreveu a nossa geração, ou a nossa vida, como sacos arrebentando na costura. Você viu aquele saco de couro que é costurado e você começa a colocar muita coisa, tem hora que você sente o estresse das costuras, como se estivessem próximas de romper, próximas do limite. Ele diz, somos uma raça cansada. Outro autor comparou a nossa época como uma viagem de trem.
Quando você viaja de trem e ele realmente ganha velocidade, você vai olhando para os lados e pelas janelas você percebe muita coisa passando. Tem coisas bonitas que mereceriam mais tempo para serem apreciadas, compreendidas, mas não dá. As janelas vão passando como milhares de quadros, e quando você vai ver, você não captou quase nada. Foi muita coisa, foi muita informação, foi muito corrido. Então seria uma época superficial, que só consegue lidar com as coisas numa camada muito rápida, muito ligeira. Jesus, por exemplo, na parábola do semeador, ele fala de um tipo de semente que cai no meio dos espinhos, e esses espinhos são os cuidados do mundo, os enganos das riquezas e as outras ambições que sufocam a palavra. Ou seja, poderíamos dizer também que a nossa época é praticamente uma época sufocante, que é de onde, inclusive, há uma relação com a palavra ansiedade, como se você estivesse sendo estrangulado, um verdadeiro estrangular. Eu faço menção aqui a uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele diz assim: a ansiedade é o mal do século. Ela atinge homens e mulheres, jovens e velhos, doutores e analfabetos, religiosos e ateus. As pessoas andam com os nervos à flor da pele. Fecha alguém, para no farol amarelo, que a pessoa de trás vai querer te matar, cometer um homicídio contra você. São como um vulcão prestes a entrar em erupção. São como um barril de pólvora prestes a explodir. De fato, tudo isso fala da nossa época, fala desse texto, fala para essa audiência de Jesus nesse texto, que são seres humanos como nós. Mas Jesus falou isso nessa época, mas provavelmente nessa época era muito mais fácil. Você que se engana. Eles viviam debaixo do jugo do Império Romano. A maioria deles viviam vários familiares dentro de um cômodo só. Era mais difícil, irmãos. Era mais difícil. Então Jesus não está falando para pessoas que não sabem o que é esse impulso, essa ansiedade, essa apreensão. Pelo contrário, está falando para uma audiência que sabe muito bem o que é isso, mas a primeira coisa que precisamos entender é o que a ansiedade não é. Tocando mais aqui no texto de Jesus sobre a ansiedade, o que ela não é? Ansiedade não é desprezar os cuidados básicos com o nosso corpo. Eu não sou ansioso, eu não ligo para nada, dane-se para tudo. Não, não é que você não é ansioso, você não é nem responsável, né? Você é um irresponsável, porque Jesus mesmo nos ensinou a orar: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É um cuidado com a nossa alimentação. Então não é que essas coisas não têm nenhum valor, que essas coisas não valem nada, não, elas valem. Então, ansiedade não é esse agora eu vou ligar o dane-se, quer saber, para tudo, para todos, e não quero saber mais de nada. Não é isso. Ansiedade não é, a proibição para a ansiedade não é a crítica a uma previdência quanto ao futuro. A própria Bíblia elogia a formiga, porque ela sabe guardar no verão para poder ter o seu sustento no inverno. Então, responsabilidade, cuidado, previdência, isso não é ansiedade, é responsabilidade. Não é isso que Jesus está criticando. Ansiedade não é uma isenção para cuidar da própria vida. Falar, não posso ser ansioso, então não posso ligar para nada, os prazos vão vencer, os boletos vão vencer, as responsabilidades e os deveres vão passar, e eu não ligo para nada. Meu irmão, aonde há um cansado, há um folgado. Se você escolher ser um folgado, você produzirá alguém cansado. Alguém vai ter que cobrir, abraçar, se responsabilizar. Então esse texto não é um texto do deitar eternamente em berço esplêndido ao som do mar e a luz do céu profundo, não é. Então agora eu ouvi a palavra, não posso ligar para nada. Irmão, se você como homem não fizer, a sua esposa vai ficar cansada. Se você como esposa não cumprir o seu papel, o seu marido vai ficar cansado. Se você no seu trabalho não cumpre a sua parte, o seu colega vai ficar cansado. Se ele não cumpre, te sobrecarrega.
Por quê? Porque ganhar a própria vida e ser responsável pela vida, isso faz parte tanto da vida cristã como da nossa cidadania. E esse texto também não fala de isenção de dificuldades. Olha, não fique ansioso, porque a vida vai ser leve, vai ser solta, vai ser tranquila, vai ser doce o tempo todo. Não. Jesus está deixando no texto claro que, olha, basta cada dia o seu próprio bem, não o seu próprio mal. Existe uma dose de dificuldade por dia. Então Jesus não está dizendo, não fique ansioso, porque o vento vai ser sempre favorável. Não fique ansioso, que a notícia vai ser sempre boa, vai ser nota 10 na prova, vai ser sempre emprego, sempre saúde, sempre... Não, não é isso. Não é isso que está em jogo nesse texto. Mas a ansiedade, ela tem a ver com um poder destrutivo de nos estrangular. Como eu disse, essa palavra ela era muito usada para barcos que estavam navegando e começavam a sofrer o assédio das ondas batendo, e aquele risco. Essa palavra tem a ver com isso, de você ir dormir, e quando você está pegando no sono, vem aquele pensamento, que faz o seu estômago aqui, meu Deus, e aquele assunto, como vai ficar? Aí você começa a pegar no sono, vem outra onda, meu Deus, esse assunto como é que vai se resolver? E aí você está relaxando de novo, vem outra onda, e isso vai te estrangulando. Você não sabe o que é isso, né, provavelmente? Claro que sabe, claro que sabe. A ansiedade, ela é destrutiva porque ela é enganadora. Uma pesquisa feita no sentido de que 70% do que nos causa ansiedade nunca vai acontecer. 70% do que gastamos do nosso sono, da nossa preocupação, dos nossos neurônios, do nosso estresse, é gasto, é investido em algo que não existe e não vai existir. 70%. Na obra Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, de C.S. Lewis, uma das estratégias do inimigo ali no livro, né, é uma ficção, onde mostra estratégias do inimigo. E lá o inimigo diz, né, claro que é o C.S. Lewis que está colocando, mas, olha, ele entende que tem que carregar a própria cruz. Sabe o que você tem que fazer com ele? Multiplique as cruzes imaginárias. Faça ele um carregador de cruz imaginária a cada dia. Que o maior esforço dele seja carregando, não o desafio real, mas o desafio imaginário. É isso que a ansiedade faz. A ansiedade, ela é inútil, porque ela mata pouco a pouco. Ela vai roubando aquilo que seria fundamental para aquele dia, para aquele momento, para a circunstância que está presente. E ela é cega. A ansiedade nos cega, ela nos leva a crer que a vida é feita só do que comemos, bebemos e vestimos, e quando essas coisas estão em risco, toda a finalidade, todo o propósito da vida não existe. É por isso que Jesus está gastando um tempo precioso no Evangelho de Mateus, registrado por Mateus, para tratar desse assunto. E aqui em poucas palavras, embora o Guilherme não me disse quanto tempo eu tenho, e o Renato também não, então, quem não sabe quanto tempo tem sempre muito tempo ou pouco tempo. Mas eu não quero falar tanto, porque se for chato, pelo menos foi curto, né, gente? Mas eu acho que tem alguns pontos aqui que Jesus ressalta, que vão nos ajudar nesse cenário, nesse diagnóstico que fizemos até aqui, nesse desejo que talvez você tenha de que eu não quero essa ansiedade, eu não quero ficar com esse senso de estrangulamento, com esse roubo, com essa mentira, com esse engano, carregando cruzes imaginárias e sendo esse verdadeiro saco de costuras quase estourando. Vamos ouvir Jesus. Que dicas que Ele pode nos dar do porquê que a gente está sentindo isso e do que pode aliviar essa carga. A primeira coisa que Jesus nos ensina nesse texto é que a gente precisa reconhecer os nossos limites. A gente precisa reconhecer e assumir a nossa criaturalidade. Nós somos criaturas, irmãos.
E quando Jesus diz, basta cada dia, o que ele está dizendo é que se você trouxer um excesso de passado para o seu hoje, e um excesso de futuro para o seu hoje, você vai quebrar. A gente não tem como não pensar e não lembrar do passado, porque o passado é parte do que nós somos. A gente não tem como não pensar que o futuro vem aí. Esse próprio momento de pregação era futuro no começo do culto. Então o futuro, ele é uma realidade. Mas, quando nós temos um excesso de passado, ou um excesso de futuro, nós quebraremos. Por quê? Porque só existe um ser capaz de viver no passado, no presente e no futuro ao mesmo tempo. E esse ser não sou eu e nem você. Esse ser é Deus. E quando nós carregamos demais do passado para o nosso presente, a gente sofre depressão, paralisação, um saudosismo que chega a trazer destruição. Por quê? Há um excesso de passado no nosso presente. Mas também o excesso de futuro no nosso presente, ele traz ansiedade, ele traz úlcera, ele também é paralisante. Você traz tanto do futuro para o seu hoje, que você trava o próprio hoje. Porque é nessa hora que nós estamos tentando ser como Deus. A mesma tentação do começo da Bíblia, e sereis como Deus. Quando nós não puxamos o freio de mão para esse assédio do excesso de passado, quando nós não puxamos o freio de mão para esse excesso de futuro, desse assédio do futuro, e eles vão te assediar, não tem como evitar isso, mas nesse momento nós paramos e falamos, eu não sou Deus, eu não sou onipresente, eu não sou eterno, eu não tenho condições de lidar com passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Senhor, Tu sabes, eu não quero ser Deus, esse trono já está ocupado. Ajuda-me, Senhor, a aceitar que eu tenho a força para hoje, que eu tenho a capacidade para hoje. Então o que Jesus está nos dizendo aqui, freie esses excessos. Puxa, eu fui dormir, e a hora que eu fui dormir, os pensamentos da semana que vem, aquela situação que vai chegar, eu vou ter que lidar, e aquilo vai tirando o seu sono. Você não tem como impedir o primeiro assédio desse pensamento, a não ser que você esteja dopado, tomou uns trem pesado aí capota mesmo. Mas fora isso, aquilo vem e rouba o seu sono por um momento. É nessa hora que você fecha para balanço com Deus e diz, Senhor, eu não sou Deus, eu só suporto o meu hoje, o meu agora, e o meu hoje, o meu agora é o meu sono, que vai me dar força e a possibilidade para lidar com os desafios do amanhã. Então, Senhor, nas Tuas mãos eu te entrego esse amanhã, que o Senhor já está lá também, e quando eu chegar, vou chegar no lugar em que o Senhor já estava. Spurgeon, pregador, príncipe dos pregadores, ele diz assim, quando o amanhã trouxer tristeza, ele trará força para aquela tristeza. O hoje exigirá todo o vigor de que precisamos para lidar com os seus males imediatos. Não há nenhuma necessidade de adiantar os cuidados do futuro. É por isso que Deus exercita sempre isso com o seu povo. Lá no Êxodo 16, olha, o maná é de cada dia. Meu Deus, e semana que vem? Vai ter que esperar chegar a semana que vem. Mas para nos ensinar a viver mais o hoje. Porque senão a gente fica fazendo viagem no tempo toda hora. A gente está toda hora no futuro, toda hora no passado e o presente passando. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensina-nos a orar. Então eu vou ensinar vocês a orar. Senhor, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. São pedagogias de Deus para nos colocar no hoje, para não deixar esse passado ou esse futuro virem com tanta força e nos roubarem em ansiedade. O texto também fala aqui, quando Jesus diz o pão de cada dia, olha o que o texto diz, o que comer, o que beber, ou o que vestir. Jesus também está dando aqui uma dica para a nossa época, que compra tanta coisa que não precisa, que sonha em ter tanta coisa que não é relevante. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, talvez muito dessa ansiedade que você está sentindo, tem a ver com assuntos que não são essenciais,
com coisas que não são tão importantes, estão escolhendo, estão ocupando uma posição muito importante. Não dá para aquele tipo de celular, aquele modelo, aquele tênis, aquela bolsa, aquele livro novo, lançamento, nos deixarem tão ansiosos. Nessas horas a gente tem que parar, eu não preciso de tudo. Não, mas aquela pessoa tem, com isso, a gente não precisa de tudo. A gente não precisa de tudo. Segundo lugar, o que eu vejo nesse texto? Então, em primeiro lugar, reconhecermos a nossa criaturalidade. Nós não somos deuses. Quanto antes aceitarmos isso, nossa vida espiritual terá mais saúde, mais qualidade. Segundo lugar, Jesus aqui nos traz uma lista de prioridades. De forma que, se essa lista de prioridade for bagunçada, a ansiedade é um resultado. Então, quando no versículo 33 aparece, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e no versículo 25 aparece, não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que a veste, Jesus aqui está estabelecendo uma lista de prioridades. Jesus aqui está estabelecendo uma organização para a qual nós temos que olhar e cuidar para não invertermos, que se invertermos o resultado é ansiedade. Então, buscai primeiro o reino de Deus. Deus, não é a vida mais que o alimento e as vestes? Pessoas. Vestes, alimento, coisas. Deus, pessoas e coisas. Essa é a ordem do Evangelho, essa é a ordem do reino de Deus. Deus, pessoas e coisas. Se nós colocarmos coisas e depois Deus e pessoas, ou se colocarmos pessoas, depois Deus e coisas, ou se colocarmos pessoas, depois coisas, enfim, bagunçarmos, já nem sei mais as ordens que eu misturei aqui. Mas se essa ordem não for seguida, meu Deus, meu coração está sufocado, eu estou estrangulado, Jesus te diria, provavelmente você inverteu a lista de prioridades da sua vida. Deus, pessoas e coisas. Tem uma reportagem que saiu com um tipo de pesquisa que foi feita, em que algumas crianças foram questionadas, se pegasse fogo na sua casa, quais seriam as primeiras coisas que os seus pais salvariam? E as crianças vinham, meu pai salvaria o celular, minha mãe salvaria a bolsa, meu pai salvaria o instrumento dele. O meu pai salvaria a televisão, porque não para de assistir televisão. Aí assim foram citando tantas coisas. Guarde isso que eu vou te falar. Talvez você que é pai, mãe, se você não é, mora com alguém. Jamais deixe as pessoas com que você convive duvidarem que se a casa onde vocês estiverem pegar fogo, a primeira coisa que você salvaria seriam elas. Que elas tenham certeza disso. Não, meus livros. Não, dane-se os livros. Se tiver em jogo a vida de alguém que convive com você, não é a hora de pensar. Cristo já estabeleceu essa lista. E se essa lista não for vivida no dia a dia, é claro que isso é uma pesquisa, é uma reportagem, provavelmente nunca vai pegar fogo na sua casa, se Deus quiser. Mas as pessoas que convivem conosco, elas têm que saber que elas valem mais do que coisas, que elas têm um valor maior. E quando a gente bagunça essa lista, a gente é destruído. Guarde isso. Eu vi uma entrevista essa semana com uma pessoa que disse, Deus vem arbitrariamente, pega tudo que é legal e diz que é pecado. Não é isso. Deus pega tudo aquilo que age contra a própria criação, que desvirtua quem nós somos, que desvirtua aquilo que Ele sabe. Ele é o Senhor da vida. E Ele percebe que é veneno, Ele põe rótulo de veneno. Mas Deus só coloca rótulo de veneno naquilo que é veneno. E quando Deus estabelece uma lista de prioridades, Ele sabe o quanto nós vamos quebrar, se nós não obedecermos, se nós não vivermos, se nós não seguirmos esse padrão. Em terceiro lugar, então em primeiro lugar, aceite a sua criaturalidade.
Em segundo lugar, não bagunce a sua lista de prioridades. Deus, pessoas e coisas. Em terceiro lugar, esse trecho, Jesus fala muito de olhar. Olhai os lírios do campo. Olhai as aves do céu. Isso é uma coisa que Deus faz muito na Bíblia. Na Bíblia e no hebraico, a palavra estar angustiado significa estar num lugar apertado, estar num lugar sufocado. E é por isso, por exemplo, quando Abraão está ali na sua angústia, o que vai ser do meu futuro? Será meu filho? E como é que vai ser? E ele está na sua tenda, ali fisicamente apertado. Deus diz: Abraão, vem para fora, sai da sua tenda, olha as estrelas do céu, olha as areias da praia. Abraão, vem enxergar mais do que você está enxergando. Então olha como é interessante. Primeiro, para Deus tirar Abraão do coração apertado, Ele literalmente tira Abraão de um lugar espaçoso, um lugar com espaço apertado. Às vezes é isso, às vezes nosso olhar está tão contaminado, você fica vendo Datena, você fica assistindo sites de notícias que estão lá para te deixar apreensivo, para te deixar medroso. É só tragédia, é só o pior que você acha que a cada esquina está acontecendo, e não é assim. Porque a nossa insegurança é lucro para muita gente. Na nossa insegurança, a gente compra seguro, a gente compra tudo que precisa. Não, você vai precisar disso aqui. Existe toda uma rede de marketing para provocar em mim e em você esse senso que nós não temos tudo que precisamos para estarmos seguros. E a gente fica sob estresse o tempo todo. Por isso que a gente tem que selecionar bem onde a gente gasta o nosso tempo, se vale mesmo a pena assistir alguns programas, se vale mesmo a pena acompanhar aquele site que está toda hora impulsionando estresse em você, medo em você, insegurança em nós. E aí o nosso olhar começa a ficar doente, o nosso olhar começa a ficar tóxico. E aí o que Jesus está dizendo é que, para curar a nossa ansiedade, nós precisamos curar o nosso olhar. E os professores que Jesus escolheu são flores, são passarinhos. Para Abraão foram as estrelas, foi a areia, para nos ajudar a enxergar de novo aquilo que nós deixamos de enxergar. Deixa eu dizer algo importante para você. Contando a partir da história de um livro. Tem um livro que chama Humilhados e Ofendidos, de Fyodor Dostoiévski, um cristão russo. Nesse livro ele conta a história de um homem que era casado com uma mulher e de repente aquela mulher morreu. Morreu repentinamente num dia em que eles tinham brigado por nada. Num dia em que eles estavam, numa época que eles estavam sem se falar, por picuinha. Estavam ali rompidos um com o outro por nada, e agora, no livro, aquele homem sozinho dizia: meu Deus, se eu pudesse pelo menos acertar aquela última intriga, se eu pudesse pelo menos ganhar mais um beijo, se pelo menos eu pudesse ter mais um abraço, se eu tivesse pelo menos a chance de mais uma conversa. Tudo aquilo que ele não valorizava mais. Pelo costume das situações, a gente se acostuma. Tem uma pessoa, tem um lugar, essas coisas começam a se tornar banais e óbvias, quando elas não são óbvias, quando elas são dádivas, quando elas são presentes, e aquele homem no desespero ali, deitado sobre o túmulo de sua esposa, chorando e falando estas coisas, e de repente ele acorda e descobre que era um sonho. E ele foi procurar sua esposa e disse: a gente não vai brigar nunca mais. Porque essas situações traumáticas, ou quando a gente perde, a gente valoriza. Mas Jesus quer curar o nosso olhar antes que seja necessária uma tragédia, que seja necessária uma situação que seja tão traumática e nos faça enxergar de novo. Como foi cantado aqui, né, a mulher de alabastro. Olha a diferença. Aquela mulher, ela derrama aos pés de Jesus um óleo chamado de nardo.
Esse óleo era fabricado na Índia. Ele era um hidratante poderosíssimo. As mulheres que estão presentes aqui, seria como se fosse uma L'Occitane da época. Não sei quais são as melhores marcas, mas às vezes eu vejo L'Occitane lá em casa. É da Lívia, da minha esposa, não me pertence. O meu é só aqueles mais baratinhos. Mas aquele óleo que ela derramou nos pés de Jesus, representava 1 ano de trabalho. Uma pessoa, para comprar aquele óleo, teria que gastar 1 ano. Aquele óleo hidratante, era uma região muito seca, ele só era usado nas cabeças de pessoas importantes que fossem te visitar. Pô, chegou um prefeito na sua casa, cabeça seca lá, você vai, conta gotas na cabeça do prefeito. Por quê? Porque ele vai hidratar, vai se sentir acolhido. Isso fazia parte da hospitalidade. Queridos, aquela mulher, ela derruba aquilo inteiro nos pés de Jesus. É como se ela estivesse dizendo: para mim, os pés de Jesus são mais importantes do que todas as cabeças dos homens mais importantes. Olha o valor que ela via em Jesus. E aí vem Judas no mesmo ato. Era melhor ter vendido e dado aos pobres. Mas isso, dizia Judas, porque era ladrão. Aquela mulher via em Jesus o valor de 1 ano de trabalho num segundo. O Judas, que vai vender Jesus depois, por 3 meses de trabalho. 3, 4 meses. Aquela mulher, 3 vezes mais. É esse olhar de a gente saber aquilo que tem valor e aquilo que não tem valor. Não precisar perder para valorizar. Não precisar de um trauma para voltar a enxergar. Tem outro livro que eu amo, esse é um livro do meu coração, de Chesterton, Man Alive, o Homem Vivo. Mas ele tem em português, mas o título em português também está em inglês, Man Alive. É a história de um homem, que as pessoas acham que ele é louco. Por que é louco? Porque ouviram dizer que ele anda roubando casas. Ouviram dizer que ele se casava muitas vezes. Aí todo mundo, puxa, que cara louco. Aí quando você vai lendo o livro, você descobre que não é que ele casava várias vezes. Ou, talvez sim, mas é que ele casava várias vezes com a mesma mulher. Porque ele dizia: eu quero ter aquela sensação do casamento. Eu não quero perder no dia a dia aquele valor, aquela alegria que eu senti em saber que aquela mulher era minha. Então ele casava várias vezes, mas com a mesma mulher. Ele roubava casas, sim. Na verdade ele roubava a casa, roubava a sua própria casa muitas vezes. Para quê? Para não esquecer aquele sentimento gostoso, que mesmo você que talvez esteja em aluguel, quando você pegou a chave, abriu a porta e sentiu aquele cheiro e falou: lar doce lar. E aí hoje, essa porcaria de torneira, essa parede aí, esse teto, é apertado, o olhar fica estragado. O olhar fica estragado. Aí o que o livro diz: uma pessoa viva, para se manter viva, tem que ser capaz de continuar a enxergar a beleza, o valor daquelas coisas que um dia ela foi capaz de enxergar, que o valor está lá. Mas por causa do tédio do mundo, por causa do desgaste das informações, por causa do nosso próprio pecado, a vida vai ficando cinzenta para nós. E o que Jesus está nos dizendo aqui é: cure o seu olhar, que os cegos voltem a enxergar, que nós possamos manter os nossos olhares saudáveis. E em último lugar, para encerrar, então, em primeiro lugar, para que nós não nos esqueçamos, temos que reconhecer a nossa limitação, nossa criaturalidade. Segundo, nós precisamos organizar as nossas prioridades. Terceiro, Jesus nos ensina a curar o nosso olhar. E em quarto e em último lugar, Jesus pede aqui um voto de confiança. Se Deus cuida das árvores, se Deus cuida das aves, você acha que Ele não está cuidando de você? Você acha que Ele não te ama? Você acha que Ele valoriza mais um punhado de planta que vai ser jogada no fogo do que você e a sua história?
Não deixe que o momento difícil que você está passando sufoque o conhecimento que Ele te amou primeiro, que Ele te amou até a morte de cruz, e que Ele é profundamente cuidadoso com a tua história, mesmo em coisas que nós não podemos entender. Tem aquela mulher Corrie ten Boom, que ela escreveu O Refúgio Secreto. É uma mulher que era uma holandesa que salvou os judeus no Holocausto. E ela perdeu algumas pessoas da família nesse processo de tentar salvar os judeus. E ela foi muito questionada sobre as lutas. Falou, puxa, mas como é que você lidar com algumas situações difíceis que existiram na sua história? E ela usou aquela figura bonita. Eu sou uma obra de tapeçaria nas mãos do meu Deus. Tem horas que você olha, por um lado, enquanto o tapeceiro está fazendo a sua obra de tapeçaria, ele faz a obra do avesso. Ele sabe o que está acontecendo, mas qualquer pessoa que passar e olhar e falar, o que é isso que ele está fazendo? Que cores são essas? Que traços são esses? Mas no final, quando a obra de tapeçaria for virada do lado certo, todas as cores se explicam. Não só as cores coloridas, não só aquelas cores mais vivas, mas também as cores nubladas e tristes. Mesmo estas cores, à luz da eternidade, são desenhos de Deus, que muitas coisas nós não podemos entender. Eu finalizo com a história daquela mulher, Elisabeth Elliot, esposa de Jean Elliot. Alguns já ouviram, com certeza. Já faz bastante tempo, século passado, Jean Elliot, com alguns amigos, foi pregar o evangelho numa tribo da América Latina aqui. E eles foram mortos pela população nativa. Passado um tempo, a esposa de Jean, que é Elisabeth Elliot, acho que ela morreu em 2002, 2007, junto com as mulheres que também perderam seus maridos, ou seja, uma comitiva de viúvas, se juntaram para dizer, vamos lá, vamos levar o evangelho para essa tribo, onde os nossos maridos morreram, vamos levar a mensagem de Cristo. Elas foram, elas conseguiram levar o evangelho. Inclusive, uma das pessoas que atirou ali a flecha no marido dela, batizou um filho deles. E um dia chegou alguém para Elizabeth. Elizabeth, posso te fazer uma pergunta? Pode. Como é que está o seu coração com Deus? Como assim, meu coração com Deus? O seu marido veio trazer o evangelho e perdeu a vida aqui. E alguns anos depois vocês vieram e tudo floresceu, frutificou tanto. Como é que você lidar com essa forma de Deus trabalhar? Como é que você entende isso? E ela respondeu algo com o qual eu queria terminar essa palavra. Ela disse assim para essa pessoa, as mãos que criaram o universo estiveram presas numa cruz por mim. Eu confio nessas mãos. O voto de confiança que Cristo nos pede nessa passagem é, tem horas que fica difícil. Tem horas que não dá para entender. Tem horas que a matemática não alcança. Jesus nos convida a confiarmos nessa bondade de Deus. Não uma bondade abstrata de uma filosofia abstrata, de um manual abstrato, mas das mãos que criaram cada centímetro desse universo e se deixaram crucificar pela sua vida. Não deixe de confiar nessas mãos. Deus abençoe.